Então, meus amores, na nossa aula de ciências, o reino vegetal. Vamos falar sobre ele? Então, acompanhe aí a leitura na página 34. As plantas são seres vivos, muito importantes para a vida no planeta, além de deixar o ambiente mais bonito e o clima mais agradável. Elas servem de alimentos e abrigo para várias espécies de animais. Os vegetais estão presentes nas flores, nos jardins, nos lagos e muitos outros locais. Assim como os animais, elas também são seres vivos. Então você já sabe que as plantas são muito importantes e que elas são seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para viver, as plantas precisam de água, luz e espaço e terra apropriada. Então, se eu te perguntar assim, as plantas são seres vivos? Você vai me responder que sim. Por quê? Porque elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Então, tudo bem. E agora, as plantas precisam de quê para elas viverem? De água, de luz, de espaço e de terra apropriada. Então, ó, isso aí tá fácil para vocês, hein? Existem plantas que vivem na terra. Elas são chamadas de plantas terrestres. Muito bem. Também existem plantas que vivem na água. Elas são chamadas de o que, Ana Beatriz? De que, Caio? E aí, Gabriela? De plantas aquáticas. Muito bem. Ainda há plantas que vivem no tronco de outros vegetais, nas paredes e em rochas. Por viverem suspensas, são chamadas de que, Alice? Será que a Alice Aisha vai saber me responder? São o quê? Plantas aéreas. Muito bem. Então, vamos colocar agora na página 35. Já ia falar 34. 35. Coloca lá. Porque nós vamos falar as plantas e as partes das plantas. Então, olha só, meus amores. Vamos lá. A parte da planta: raiz, caule, folhas, flores e frutos. Então você está vendo aí, olha, eu coloquei aqui um pouquinho das folhas, são essas daqui a copa, aqui as flores, para você entender o fruto, o caule e a raiz, ok? Então olha só, a raiz, olha aí para a raiz, tá no seu livro na página 35, vamos falar dela aí? A raiz é a parte da planta responsável, por prendê-la. Ela vai prendê-la ao solo ou qualquer outra superfície. É através dela que o vegetal retira a água, os sais minerais de que precisa. Existem raízes, presta atenção, que servem de alimento. A batata doce, a cenoura, a macaxeira, que também é conhecida como aipim. E agora o caule. Olha aqui o caule, olha. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos. Então, ó, sustenta esses três aqui, olha. Vamos lá, continuando. E transporta água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. Há caules finos e há caules o quê? Grossos. E alguns são usados pelo homem para construir casa, móveis. Há alguns caules usados na alimentação, como a cana-de-açúcar. Então, ó, tá vendo aqui, gente, ó, sai muita coisa, até que tá na nossa casa, no nosso dia a dia, a folha, o lápis, a mesa, uma cadeira, sai daqui, ó, desse caule aqui. Viu como as árvores são importantes? E as folhas?
Vamos falar das folhas? As folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração dos vegetais. Viu? Olha que importante. Em geral, as folhas são verdes. Sabe por quê? Devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Então perguntar por que a folha é verde? Porque ela tem uma pigmentação chamada clorofila. Ok? Vamos agora para as flores. As flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Ok? E aqui, olha, e agora a gente vai falar dele, dos frutos. Os frutos guardam as sementes que ficam no seu interior e dão origem a outras plantas. Também servem de alimento, né? Além dela guardar a semente, ela serve como nosso alimento. E lá na página 36, na 36 está assim: as plantas e os seus alimentos. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento. Então você já sabe que a planta produz seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Então, ok? Se perguntarem, é verdade que a planta produz o próprio alimento dela? Sim, é verdade. E esse processo é chamado de fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Então você já vai ficar bem fácil para você entender quando alguém fizer pergunta. As plantas são seres vivos, porque elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Ela precisa de quê para ela crescer, viver bem? De água, de luz, de espaço, de uma terra apropriada, ok? E existe planta terrestre, aquática e aérea, plantas que ficam na terra, na água, e quando ela vai na parede ou fica suspensa em algum lugar, é aérea, não pode esquecer. E aí, como é que é o nome também quando fala aqui, olha, as plantas, diferente dos animais, produzem seu próprio alimento? Sim. E como que é o nome desse processo? Fotossíntese. De que ela precisa? Tá aqui no final lá do seu livro. De que ela precisa? Fala aí, Júlia. Fala aí, Aisha. Fala aí, Ana Beatriz. De que? Fala, Caio. E aí, Thiago? Água, gás carbônico, luz solar. Vamos lá, mais o que? Isso aí, captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta. Um açúcar chamado o quê? Como é que é? Fala aí pra mim, quem lembra? Ninguém lembra? Lembra sim. Fala aí, Júlia. E aí, Ana Beatriz? E aí, Caio? E aí, Gabriela? Glicose. Muito bem. Então, vocês estão por dentro do assunto. Então, vamos pro dever? Então, vamos lá, hein? Número 1. Tá falando assim. Pense no que você estudou sobre as plantas e responda as perguntas. De que elas precisam para viver? Do que a água precisa? Do que a planta, desculpa, já deu uma resposta. Precisa para viver? Precisa de água, de luz, de espaço, ar e terra apropriada. Muito bem, então você vai colocar essa resposta aí com letra maiúscula. Letra B. Qual é a parte da planta que transporta água e alimento entre as raízes e as folhas? Quem é? É o? Fala aí. Vamos lá. Quem vai me dar essa resposta? É o caule.
9, muito bem, segundo ano. Onde fica a semente de uma planta? Onde fica a semente de uma planta? Quem vai saber me responder? As meninas ou os meninos? A semente fica nos frutos. Muito bem. Letra D. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas. Então, para quê? Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Utilizam as plantas como alimento, medicamento, ornamentação e um monte mais de coisas. Então, tá fácil essa daí, hein? Fizemos juntos, você agora só tem que escrever, colocar em prática. Número 2. Agora você vai colocar V se as afirmações forem verdadeiras e F se forem falsas. As plantas, assim como os animais, não produzem seu próprio alimento, verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque ela produz o próprio alimento dela. As sementes são o órgão de nutrição da planta? Não. F, tá errado. A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento? Verdadeiro. Existem plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas que vivem suspensa em tronco, paredes e em rochas? Verdadeiro. Então o número 2 ficou assim: F, F, V e V. E na página 37? Faça a correspondência entre as partes das plantas e sua função. Aí tem aí 1 caule, 2 folha, 3 flor, 4 frutos, 5 raiz. E aí tá perguntando assim, olha, a primeira, perguntando não, tá falando aí essa frase, olha. Fixa a planta no ambiente e retira dela água e sais minerais. Quem é esse? É a raiz, né? Então você vai colocar em número 5. Número 3. É a parte pela qual a planta se reproduz. Quem é? É a flor. Então você vai colocar em número 3. Transporta água e alimento para outra parte da planta. 1 é o caule. É a parte pela qual a planta respira e transpira. 2, as folhas, né? Então é a folha. Guarda a semente e serve de alimento. Quem é? É 4, né? É o fruto. Então ficou assim: 5, 3, ó, ficou 5, 3, 1, 2, 4. O seu número 3 ficou assim, nessa ordem aí, tá? E o número 4 tá falando assim: observe o nome dos vegetais e escreva a que parte da planta pertence. A mandioca é a raiz. Aí você vai escrever aí, ó, raiz. Só escrever embaixo, tá? A cana-de-açúcar é para quem? Pertence a quem? A caule. Muito bem. E o hortelã? Folha. E o último aí, a manga é o quê? É uma flor? Não, né? É um fruto. Então você escreve aí fruto. Ok? Encerramos aqui, né, a aula de ciências. Façam bonitinho, terminem. Qualquer dúvida, a professora tá aqui, tá bom? Vamos lá, tem mais uma aula, hein?